Fala galera, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Voltando aí mais uma vez com o nosso projeto Passei. Esse é o projeto para quem tem interesse em fazer as provas do IFE e do CAP em Macaé, tá certo? Então, mais uma aula aí do nosso projeto Passei e hoje nós vamos ver a prova do CAP Macaé de 2018, tá certo? Então, vamos lá, sem muita conversa. Vamos lá para a prova do CAP de 2018, tá certo? Então a provinha, a parte de matemática, é essa parte aí. Ele começa na questão de número 21 e vai até a questão de número 40. Lembrando que a prova do CAP, até então, só tem as questões de matemática e português, incluindo um texto, tá certo? Então vamos lá. Questão de número 21. Ele diz o seguinte: em 2018, o mundo assistiu o drama dos Javalis Selvagens, os 12 jogadores e seu treinador de futebol, preso em um complexo de caverna na Tailândia. Participaram da operação de resgate 90 mergulhadores, 40 tailandeses e 50 de outras nacionalidades. O que acontece, galera, aqui já falando um pouquinho da prova. As provas, elas utilizam muito do que está acontecendo ou que já aconteceu, tá? Dos informes mundiais. E aí, na época dessa prova, o que estava bem em evidência aí foi essa fatalidade que aconteceu com esses atletas aí. E aí, a prova, né, em cima desse acontecido, montou a questão. Isso é bem comum. Eu acredito e tenho certeza que a próxima prova do CAP ou a prova do IFE certamente terá alguma coisa voltada aí para o Covid-19, até porque é um assunto que está em evidência. Pode ter certeza que vai cair alguma coisa relacionada aí ao corona. Sai corona! Então vamos lá, voltando aqui à questão para a gente não perder muito o fio da meada. Desde o momento em que submergiu até o momento que emergiu, um mergulhador que participou do resgate dos meninos tailandeses consumiu 15 litros de ar por minuto de seu cilindro de ar comprimido. Então, gente, ó, todas as informações, marquem aí, ó, 15 litros de ar por minuto. Então, já tenho aí uma informação e aí continuando, ó. A expressão que associa o consumo C de ar do mergulhador em litros em função ao tempo T em minutos, durante o tempo que ele estava submerso, é C igual a 15T. Então essa é a formulazinha aí do consumo de ar. E aí ele pergunta o seguinte: o consumo C de ar do mergulhador em litros durante 60 minutos de mergulho é... Essa questão aqui é bem tranquila e, né, para quem já fez aí as provinhas do CAP, percebem que as questões, né, do CAP são bem mais tranquilas que as questões do IFE, tá? Mas temos aqui dentro dessa prova algumas questõezinhas aí bem complicadinhas. Mas essa daqui é de boa. Eu sei que 60 que ele me informou é o valor de T, e aí é só colocar na fórmula. C é igual a 15 vezes T. Então, C vai ser 15 vezes 60. E aí, resolvendo esse daí bem rapidinho, ó, 15 vezes 60, 0, 0, 30, 6, 9. 0, 0, 9. Certo? Então, ó, o C é igual a 900 litros de ar. Letra E de elefante. Tranquilo? Então, daí já deu pra gente ter uma ideia de como vai ser a nossa provinha do CAP. Bem tranquilo. Passando para a próxima questão. A próxima questão eu tenho um texto e desse texto eu vou responder as questões 22 e 23. Vamos lá. Como você certamente já sabe, a Copa do Mundo FIFA de 2018
principal torneio internacional de futebol masculino, organizado pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ocorreu na Rússia e foi disputada entre 14 de junho e 15 de julho de 2018. A FIFA define quais as dimensões que o campo de jogo deve obrigatoriamente ter. O círculo central do campo de futebol oficial possui 9,15 metros de raio. Então, círculo central. O raio é a metade do diâmetro, correto? Então, aqui eu vou ter de raio para esse círculo central 9,15. Sendo essa medida fixa, ela não muda, independente das possíveis variações de tamanho admitidas para o campo. Aí, beleza. Tendo essa informação, vou para a próxima questão de número 22 e vamos lá responder. A medida da circunferência do círculo central do campo de futebol oficial aproximadamente é... E aí ele diz aqui, considere π como 3. Ele foi até generoso e deixou a gente considerar aí o π como 3. Então vamos lá. Se ele está pedindo a medida da circunferência é dada pela fórmula C de comprimento. E o comprimento de um círculo é dado por 2πr. Não pode confundir com a outra de área. Comprimento de círculo, 2πr. E o π ele já informou que é 3. E o raio? O raio está lá no enunciado, né? O raio foi informado que é 9,15 metros. Certo? E aí, tendo essas informações, é só colocar na fórmula e resolver direto. C é igual a 2 vezes 3 vezes 9,15. Vou fazer essa continha aqui, 9,15 vezes 6, né? 30, 6, 9, 54. Tenho duas casas depois da vírgula, volta 2. Então, a medida do comprimento é 54,9 metros. Letra B de bala. Bem tranquilinha também. E aí vamos lá para a próxima questão de número 23, que está atrelada ainda àquele enunciado do campo lá que a gente acabou de fazer a leitura. A medida da área do círculo central do campo de futebol oficialmente... A medida da área do círculo central do campo de futebol oficial aproximadamente é... E aí, boa também, considerou π como 3. E aí, como ele está falando área do círculo, a fórmula agora é da área. E a fórmula da área é πr ao quadrado. Beleza? E aí é só substituir os valores que ele informou, lembrando que o raio ainda continua sendo 9,15 metros. Então vamos lá. A área vai ser igual a 3 vezes 9,15 ao quadrado. E aí vou resolver isso aqui no cantinho. 9,15, 9,15, e aí multiplica um pelo outro. 25, faz no talentinho para não errar. 5, 7, 45. Deixa o espacinho. 5, 1, 9. Deixa um outro espacinho. 45. Aqui fica o 4. 9, 13. 9, 9, 8, 1. 8, 2. Certo? E aí a soma disso daqui vai ficar 5, 2, sobe 1, 10, 12, sobe 1 de novo, 10, 17, sobe 1, 3 e 8. Aqui, tenho duas casas em cima e duas casas embaixo, então eu vou ter que voltar 4.
volto 2, volto 4. Então, o valor de 9,15 ao quadrado vai dar 83,72, certo? E aí, agora eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 3. Vou fazer aqui no cantinho. 83,72 vezes 3. Professor, se eu quiser multiplicar aqui direto o 83 por 3, se você vê que os valores estão muito espaçados um do outro, você pode fazer isso. Mas para você obter exatamente o resultado, quanto mais casas decimais você colocar, o valor exato vai aparecer, tá? Então vamos lá. 6, 21, 9, 11, 24, 25. E aí eu tenho duas casas depois da vírgula, volto 2. Então, a área deu 251,16 metros quadrados. E aí, a resposta é a resposta da letra B. Beleza? Então, bem tranquilo, a gente conseguiu resolver aí a questão de número 23. Cuidado para não confundir. Comprimento. A fórmula é 2πr área. πr ao quadrado. Tá certo? Então, vamos lá para a próxima questão. Ainda falando de Copa do Mundo, né? Ele traz a questão de número 24. Lembrando que essa prova aqui ela foi em 2018. Por isso que ele abordou bastante assunto aí voltado à Copa do Mundo. Questão de número 24. O peso da taça. A taça FIFA foi apresentada pela primeira vez no Campeonato Mundial de Futebol em 74. Foi criada pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga para substituir a taça Júlio Rimenez, depois que esta passou a pertencer definitivamente ao Brasil. Há um relato aí, né, que essa taça aqui, ó, Júlio Rimenez, ela foi roubada. Depois procurem saber, e roubada aqui no Brasil. Olha só que coisa, hein? Procurem saber sobre essa taça aí. E aí ele está falando, ó, as dimensões da taça são as seguintes. E aí, ó, informações. Marca aí as informações. A altura, tem essa altura aqui, de 36,8. Diâmetro da base, ó, 13 centímetros o diâmetro da base. E o peso dela é de 6 quilos, 175 gramas. Certo? E seu corpo é feito de ouro, 18 quilates. Na base, há duas faixas verdes que são de malaquita semipreciosa, um mineral do grupo dos carbonatos de cobre. Então, ó, tenho essas informações. Aí vamos lá, vamos ver o que ele está perguntando. Considerando a massa da taça FIFA, dada em quilograma, a massa dessa mesma taça em grama é. Então, galera, esse assunto aqui, ó, é aquele assunto onde eu tenho as unidades de medida. Como ele está falando de massa, vamos colocar aqui, ó, quilograma, equigrama, decagrama, ó, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama, certo? Então, a unidade que a gente tem de massa é 6,175 quilograma. E aí ele quer que você transforme de quilograma para grama. Então,
eu tenho a unidade que está em quilograma e vai passar para grama. Lembrando que quando eu estou indo para frente, eu multiplico. E aqui eu multiplico por 10. Sempre cada um passo desse eu vou multiplicar por 10. Ou, se eu estiver voltando, eu vou dividir. Tá certo? Então aqui eu multiplico por 10, por 100, por 1000. Então, para transformar de quilograma para grama, eu vou ter que multiplicar por 1000. Tá certo? Então, esse valor multiplicado por 1000 vai ficar 6,175 vezes 1000. E aí, galera, não precisa nem fazer cálculo nenhum. Quantas casas eu vou ter que andar? 3. Ó, ando uma, ando duas, ando 3. Então, esse valor em grama é 6.175 gramas. Beleza? E aí, alternativa correta, letra D de dado. Tá certo, galera? Então, por hoje a gente fica por aqui. Resolvemos aí 4 questões. Beleza? Questão 21, questão 22, questão 23 e questão 24. E acredito ter dado para você perceber que essa provinha do CAP de 2018 é bem tranquilinha. E, de fato, é tranquilinha mesmo. Vou estar deixando tanto a prova e o gabarito lá no nosso material. E aí você pode baixar e terminar de resolver essa provinha aí. Beleza? Então ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Espero ter ajudado aí com mais uma provinha aí do nosso projeto Passei. Agora fazendo aí a provinha do CAP. Beleza? Então ficamos por aqui, galera. Tchau, tchau. Um beijo.